Se você tem vontade de abrir o seu próprio consultório, eu espero genuinamente que esse vídeo te ajude. Eu vou compartilhar com vocês como foi o meu processo. Eu indico, caso você seja recém-formado, que não comece de cara trabalhando para cima, mas que você já tenha tido experiência em um outro lugar para você pegar a casca ali do que é realmente estar inserido no mercado de trabalho, questão de resolução de problema e não ter que lidar de cara com toda essa burocracia que envolve o administrativo. Você precisa ter uma certa bagagem para você saber o que você quer levar para o seu negócio e o que você não quer levar para o seu negócio. Você adaptar do que você julga ser mais correto e do que vai te trazer mais satisfação, obviamente desde que não fira o direito do outro. A gente vai começar pelo conselho de classe. Vocês precisam estar registrados e regulares no conselho de classe de vocês. Eu sou biomédica esteta, me formei já com habilitação estética porque o meu estágio obrigatório foi dentro de uma clínica estética. Para fazer esse processo de cadastro e inscrição no conselho, no caso do biomédico no CRBM, o meu é da terceira região, você vai na página, no autoatendimento, primeiro acesso, vai preencher os dados que vai precisar ali, vai preencher uma ficha de requerimento e vai pagar uma taxa para a sua inscrição e logo mais para ter a sua carteirinha, pagar o valor da anuidade, que é cerca de R$600. Então a primeira coisa é ter a sua inscrição no seu conselho de classe e ter esse registro regular. Enfim, quando eu fui abrir o meu consultório, eu optei por fazer isso sozinha. Acredito que existam empresas que façam isso, essa parte burocrática, mas eu queria saber de fato como que funcionava e estar por dentro do meu negócio, né? Eu acredito que você tem que saber mais do seu negócio do que qualquer outra pessoa. Então eu optei por trilhar essa caminhada com os meus próprios pés. E eu sou muito feliz por ter feito isso, porque eu sei exatamente como funciona cada processo aqui dentro. E não só sei como sou responsável por eles. Então, se tiver falhando alguma coisa aqui, a responsabilidade é minha. Também, como se tiver tudo ok, tudo nos conformes, a responsabilidade também é minha. Alvará de localização e funcionamento. Você precisa saber qual é o CNAE da atividade econômica que você vai exercer. O CNAE é o 9602502, atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza. E se você vender algum produto no seu consultório, alguma coisa assim, aí tem outros CNAEs referente a essa prática. O meu alvará é em pessoa física, eu não abri CNPJ porque eu trabalho sozinha e não faria sentido manter um CNPJ dentro desse contexto. Profissional da saúde não pode ser MEI, então se eu fosse contratar uma recepcionista, um auxiliar, alguma coisa nesse sentido, eu precisaria migrar de pessoa física para CNPJ. Paguei a taxa e eu recebi o alvará de licença para localização e funcionamento. Em seguida, nós vamos para o alvará sanitário. Você precisa de um compilado de outros documentos para apresentar no ato da inspeção. Eu recomendo que vocês comecem pelo projeto arquitetônico aprovado pela Vigilância Sanitária Estadual. Esse foi o que demorou mais para mim, porque eu precisei voltar, reenviar o projeto umas 4 vezes e é um processo que demora. Você coloca lá na plataforma, envia e eles pedem, se não me engano, um prazo de 45 dias úteis. Então, se tiver que fazer uma mínima alteração, você reenvia de novo e são mais 45 dias úteis. Além do projeto arquitetônico, no ato de enviar, isso quem vai fazer para você é um arquiteto ou um engenheiro. Você vai precisar da memória de cálculo, memorial descritivo, o registro de responsabilidade técnica do CAU, ali, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o termo de ciência desse profissional. Depois que você fazer esse compilado de documentos, você vai enviar lá para a Visa Digital, junto com o profissional, o arquiteto ou engenheiro que você escolheu e aguardar o prazo. Depois disso, você não vai receber o alvará sanitário se você não tiver outros requisitos a serem cumpridos. Você precisa de um responsável técnico, tanto pelo PGRSS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde, e responsável técnico profissional liberal, são coisas diferentes.
Você ser o profissional procedimentista é diferente de você ser o responsável técnico pelo espaço, que é diferente de você ser o responsável técnico pelo plano de gerenciamento de resíduos de saúde. Isso você vai conseguir no conselho de classe também, tem uma aba lá para fazer o requerimento, ok? E todas essas categorias que eu falei, cada uma precisa de uma certidão de regularidade. Então, para cada um desses documentos, você precisa pagar uma taxa. Perfeito? Beleza. A gente tem aqui o plano de gerenciamento de resíduos de saúde. Aqui você tem a identificação do estabelecimento, quem é o responsável técnico e os dados desse responsável técnico, o objetivo desse plano, a qualificação do resíduo gerado, e aí aqui no caso do meu consultório, o resíduo A, que é o potencial infectante, algodão, gás, luva, material contaminado com sangue ou secreções, enfim. Grupo B, que é o químico, resíduos de produtos utilizados em procedimento, quando aplicável, então tem peeling, enfim, tem outros produtos que podem gerar contaminação e não podem ser descartados em qualquer lugar. E tem o grupo E, que é os perfurocortantes, agulha, lâmina, ampola, outros materiais que possam perfurar ou cortar. E no grupo D, eu troquei a ordem, mas enfim, no grupo D é o resíduo comum, papel, embalagem, material não contaminado. Aí tem que ter a classificação dos resíduos gerados no espaço, as etapas do gerenciamento e o que acontece com esse lixo dentro do espaço. Pérfuro cortante, descarpaque. Resíduos infectantes, a gente armazena em um saco leitoso, um saco branco, especificando de todo o tamanho ali que é um resíduo infectante. Lixo comum, tudo identificado, gente. Dentro de um consultório, de qualquer estabelecimento de saúde, tem que estar tudo desenhado, se possível, tá? Então, os lixos ali, cada um tem etiqueta, lixo comum, lixo infectante, descarpaque ali, tudo certinho. A quantidade de lixo que é gerado, obviamente no início a gente não tá atendendo, então a gente não tem essa noção. Uma coisa que me foi pedida no ato de fazer o memorial descritivo do consultório, quantidade de pacientes, a gente ainda não está atendendo. Então você vai colocar um número especulatório do que você tem condição de atender, né, naquele espaço. Por exemplo, eu fiz um cálculo que o resíduo gerado pelo número de pessoas que cabe atender no meu espaço é 3 quilos por mês. Eu produzo resíduos de 3 quilos por mês. Isso é uma coisa que com o tempo, conforme você for atendendo, você vai ter mais assertividade. Por isso que esses materiais também precisam estar atualizados. É sempre bom passar o olho de vez em quando, fazer uma alteração se necessário, beleza? Nesse documento você também vai escrever o que acontece com esse lixo depois que ele sai do consultório. No meu caso, eu tenho a empresa que faz a coleta, coloquei todos os dados da empresa, quem é o responsável técnico por essa empresa, qual que é a licença ambiental, como que é o tratamento desse lixo, no meu caso é a incineração, enfim. Todas essas informações do início da geração desse lixo até o final. Segundo, manual de rotina e procedimento do consultório. Iniciamos com a apresentação. O manual tem como objetivo padronizar rotinas e procedimentos conforme as exigências sanitárias do CNAE 9602502. Estrutura organizacional, quem é que trabalha ali? No caso da pessoa física, proprietário, responsável técnico e equipe. Tá tudo o mesmo nome aqui, que no caso é o meu. Mas se você tiver um CNPJ, tiver uma recepcionista, um responsável técnico, um procedimentista, um faxineiro. Depois a gente vem com normas gerais de funcionamento, o horário de funcionamento, quais são os dias da semana, quais são os horários e aí atendimento ao cliente. Como que é o passo a passo? A recepção, acolhimento, anamnese, preenchimento de ficha, explicação sobre o procedimento, termo de consentimento. Depois que acontece tudo isso, realiza o procedimento, tem o acompanhamento depois, a pessoa volta no consultório, enfim, isso tudo precisa ser documentado. As rotinas administrativas com relação ao agendamento e consulta, qual que é o método que utiliza, por onde esse agendamento é feito. Ele é feito por link, ele é feito pelo WhatsApp, ele é feito por ligação, acontece lembrete, como que acontece? Pagamento e cobrança, como que funciona o seu método de pagamento, de cancelamento, enfim, tudo documentado também. Quais são os procedimentos estéticos realizados no espaço?
a lista dos procedimentos estéticos, que mais pra frente eu vou falar dos POPs, que cada um dos procedimentos, não só os procedimentos, mas os outros processos que acontecem, quanto limpeza, lavagem de mão e tudo mais, também precisa de um POP. O que é POP? Procedimento operacional padrão, tá? Em seguida, normas de higiene e segurança, lavagem, uso de EPI, limpeza, descarte. Em seguida, procedimento de emergência. O paciente desmaiou. Como que vai acontecer? Como vai ser o manejo dessas reações adversas? Quais são os protocolos de primeiros socorros? Qual que é o contato de serviço de emergência, SAMU, bombeiro, que seja, tá? Isso também precisa estar documentado. Monitoramento e avaliação. Eu não trabalho com nenhum equipamento aqui. O único equipamento que eu tenho, além do frigobar, é a minha maca, que ela é elétrica. Então, eu não tenho radiofrequência, eu não tenho ultrassom microfocado, não tenho nada disso. Mas, caso eu tivesse, eu ia precisar da inspeção regular desses equipamentos e materiais. No caso, eu tenho os materiais, então eu tenho o número de registro da Anvisa deles, eu tenho as notas fiscais de quando eu comprei, eu tenho a data de validade, eu tenho tudo certinho. Para insumos que precisam ser refrigerados, a gente tem aqui o controle de temperatura e o controle de limpeza do frigobar, refrigerado normalmente entre 2 a 8 graus Celsius. Então, sempre averiguar a temperatura e realizar a limpeza do frigobar de 15 em 15 dias, tá? Isso tudo precisa estar documentado, como eu falei. Documentação e registros, e aí entre as fichas de anamnese dos pacientes, e principalmente o registro de cada procedimento que foi realizado. Cada procedimento possui uma ficha específica para ele, onde eu anoto qual foi o material usado, quanto tempo durou a sessão, o que foi observado, foi como esperado, aconteceu algo fora do esperado, enfim, e no final eu peço para o paciente assinar também com a data, tudo certinho, para comprovar que aquilo foi feito e que tudo que foi feito ele está ciente também, tá? Para finalizar, quais são as normas sanitárias e legislação que você segue e quando foi a revisão e atualização do manual, tá? Como eu falei, é interessante fazer pelo menos uma vez ao ano ou dar uma visitinha ali se está acontecendo uma mudança significativa, dar uma visitinha ali no manual e atualizar quando necessário. Esse foi o manual de rotinas e procedimentos. Como eu falei, tem os POPs para cada procedimento que eu faço. Eu vou pegar um POP só para vocês verem o que é a estrutura de um POP, tá? Aqui eu peguei do bioestimulador de colágeno com ácido polialilático, porque tem com hidroxapatita, tem com outros ativos. Eu tenho aqui o objetivo do procedimento, quais são as definições, o que é ácido polialilático e o que é um bioestimulador de colágeno. Por que o ácido polialilático, basicamente? Daí vem os materiais e os equipamentos. No caso, seringa, qual é a seringa, qual é a agulha, a espessura da agulha, a cânula, máscara, touca, clorexidina, o álcool, gás estéreo, enfim. Daí a gente vai para a preparação do paciente, realizar a anamnese detalhada, explicar o benefício, o risco, os possíveis efeitos adversos, os cuidados pós o procedimento, tirar as fotos e obter o consentimento do paciente, que isso também vai ser documentado, tá? Depois a gente vai para a higienização e preparação da área, que é onde você vai fazer a asepsia. Isso aqui é um exemplo, tá? Aí você vai para a aplicação, vai escrever como que é a aplicação, vai escrever passo a passo. Depois, cuidados do pós-procedimento, entendeu? Isso para cada procedimento que você vai realizar no seu espaço. Depois disso, do manual de rotinas e procedimentos, dos POPs, do PGR-SS, é importante também que você tenha um controle de limpeza e manutenção do ar-condicionado e também a dedetização e limpeza da caixa d'água. Para a coleta de lixo infectante também é emitido um documento, ele chama MTR, Manifesto de Transporte de Resíduo, e mandar para eles com as informações de qual é o resíduo, de onde ele foi gerado, qual é a quantidade e tudo mais. Fora esses documentos, eu tenho aqui também na minha pasta sanitária o meu projeto arquitetônico do tamanho que eles pedem a impressão. Eu tenho o meu certificado, uma cópia do meu cartão de vacina, uma cópia do meu registro, e eu tenho aqui alguns cuidados, orientações que o pessoal da vigilância sanitária deixou aqui comigo quando eles vieram fazer a inspeção.
Também tem os relatórios de inspeção. Eles vieram aqui 2 vezes. Da primeira visita que eles vieram me fazer, eu ainda não estava com o meu projeto aprovado, já tinha sido enviado, mas ainda não tinha sido aprovado. E eu não tinha a dedetização e a limpeza da caixa d'água. Então eles fizeram um relatório de inspeção documentando tudo que eu apresentei e o que estava faltando, que no caso era o projeto aprovado pela Vigilância Estadual e a dedetização e limpeza da caixa d'água. Na segunda visita já estava tudo certinho, fizeram um segundo relatório e vieram me entregar já com o meu alvará sanitário. E agora eu vou comentar com vocês coisas que foram documentadas no meu relatório de inspeção sanitária que não estão na pasta sanitária, porque são coisas físicas. Manual de lavagem das mãos no banheiro. A bancada do consultório também tem um manual de lavagem das mãos e de asepsia com álcool. Todos os ambientes estão identificados. DML identificado, consultório identificado, banheiro identificado, recepção identificada, tudo identificado. Classificação de risco nível 3. Basicamente, eles também vão colocar o máximo de informação possível do seu local, se vocês ainda não perceberam. Então, se você já tem cada documento, isso aqui vai ficar muito mais fácil. E para você conseguir o alvará também vai ser muito mais fácil, porque no ato da inspeção em si, eles vão ver que você está por dentro, entendeu? Como que eu faço para ter a inspeção? Você pode entrar em contato com a vigilância da sua cidade e agendar essa inspeção. Ou você pode ser denunciado e aí eles vão te fazer uma visitinha. A vigilância sanitária foi muito tranquila. Antes deles virem eu já tinha 99% de tudo pronto. Então realmente foi muito tranquilo, eles me orientaram muito bem. Quando eu não recebi o alvará na primeira visita foi porque eu não tinha o projeto arquitetônico aprovado ainda. Eu precisava também da dedetização e higienização da caixa d'água, eles me orientaram, procurei a empresa, fiz tudo certinho e não tive problema nenhum, tá? Então assim, mais uma vez eu encorajo você que tem vontade de abrir o seu próprio consultório, de estar extremamente por dentro do que está acontecendo, de quais são os documentos e de quais são os fornecedores e qual que é o registro da Anvisa e como tem que ser armazenado e por quê. Porque isso te dá segurança e aquilo que eu falei, não existe ninguém no mundo que precisa estar mais por dentro do seu negócio do que você mesmo. É um processo muito chatinho de ser feito, há quem goste de burocracias, confesso que não é o que me traz mais satisfação no ato de estar fazendo, mas uma coisa que com certeza me deu muita satisfação é ter feito isso aqui, ter conseguido fazer isso aqui da melhor forma que poderia ser feito e de realmente não ter terceirizado isso, sabe? E eu acho que isso me faz valorizar ainda mais a conquista em si. E se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem comentar, deixar sugestões aí de vídeos. Se vocês quiserem como montar um POP específico, ou manual, ou PGRSS, vocês podem falar aqui que eu vou fazer o máximo possível dentro do que eu posso, do que eu tenho conhecimento para ajudar vocês, tá? Realmente esse é um vídeo que eu gostaria muito de ter visto quando eu estava começando. Eu espero que o que eu não tive de ajuda, esse vídeo possa esclarecer e trazer essa ajuda para vocês. Se vocês quiserem conhecer mais do meu trabalho, eu tenho o Instagram do consultório, que é ala.avancada, o nome do consultório é Ala Avançada. Falo também sobre beleza, sobre estética, sobre procedimentos em si, né? Sobre como é a minha conduta dentro da profissão. E se você quiser acompanhar, vai ser um prazer ter você comigo. Um grande beijo e até a próxima!